Quais são as fases que antecedem a depressão? Trabalhamos a primeira e a segunda hipótese. A primeira hipótese é a questão do estresse e atitudes estressantes. A segunda hipótese, nós trabalhamos a questão da ansiedade e ações de ansiedade. Então, dentro desse aspecto que nós trabalhamos, desses dois elementos, neste encontro eu quero tratar então sobre a instauração da depressão. Depois dessas duas fases, se instaura a depressão. E nós vamos observar que a partir do momento que ela está instaurada, nós vamos ver tanto o organismo, tanto quanto o processo, eles interferindo com relação à questão de todo o contexto relacionado à questão da depressão. Então, a depressão, na verdade, é a soma do estresse mais a ansiedade. A soma do estresse mais a ansiedade vão ser todos aqueles sintomas que nós discutimos e descrevemos nos encontros anteriores. Então, se você tem um desses elementos, trate. Se você tem o segundo, trate. A junção desses dois elementos vão causar mal a você. Depressão, portanto, então, para aqueles que estão acometidos ou para aqueles que têm esses sintomas, nós precisamos trabalhar então na seguinte perspectiva. As pessoas, quando elas estão com esse sentimento, o que vem à mente? Fim da linha, final do túnel, fundo do poço. As pessoas que estão dentro dessa questão, percepções, e essas percepções vão trazer para elas ações e reações orgânicas que vão fazer com que elas acabem tendo conflitos emocionais, deixando com que cada vez mais o sentimento humano fique complexo. Por isso, é importante então lembrar-se, que quando nós estamos com esse processo, as pessoas passam então a ter a seguinte circunstância: o quarto ou a cama é o seu refúgio, é como uma caverna, a escuridão da alma. Para que isso não aconteça com você, isso não venha fazer parte da sua vida, é importante que você entenda que todo o processo de estresse e atitudes estressantes, ansiedade e ações de ansiedade, eles precisam ser tratados anteriormente, para que não se configure a junção desses dois elementos. Por isso daí, as pessoas, a partir do momento que passam a ter esse comportamento, vão começar a dizer o seguinte: vão ter um processo de tristeza muito grande, a amargura é profunda, não consegue mais se reconhecer, existe uma desestruturação do próprio eu, não se crê em nada, não se interessa por nada, e o viver diário passa a ser uma tortura. Isso é depressão. E isso é que nós não queremos que venha acontecer na sua vida. Então, na equação estresse mais ansiedade, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter um resultado que é a depressão. Quando a depressão se instaura, a necessidade primária é a medicação. Para depois nós buscarmos outros elementos. Mas daí vamos precisar de profissionais ligados à área de transtorno de comportamento. E eles vão ser responsáveis, então, de acompanhamento do psiquiátrico ou acompanhamento de psicólogos, para que você possa, então, encontrar-se dentro de si mesmo. Essa questão vai se levar um tempo com medicações de altos e baixos, terapias para que isso possa acontecer, para que você possa se organizar. E aí você vai viver um tempo de tratamento que vai demandar um tempo que a gente não sabe qual é, porque cada indivíduo é de um jeito. Portanto, para que na verdade essas fases que nós apontamos, a depressão não se instaure, eu preciso ter alertas. Esses alertas vão levar as pessoas a entenderem que a depressão é algo real,
se nós não tratarmos aquelas duas hipóteses que nós discutimos anteriormente. Não deixe com que esses elementos se instaurem em sua vida e chegar a uma situação tão conflitante, tão preocupante, porque verdadeiramente isso vai demandar uma iniciativa, uma circunstância enorme. Então é importante que você comece a fazer a avaliação, que você comece a perceber o grau de estresse que você possui, qual é o sentimento de ansiedade que está no seu coração, e à medida que você vai vendo, vai tratando, esses aspectos vão atenuando, não deixe com que eles acabem se prolongando por muito tempo. Então o processo de antecipação, processo de olhar para essa situação, vão me ajudar na minha libertação, vão me ajudar da cura desses sentimentos e a depressão não vai se instaurar em minha vida. Portanto, então, tanto o autoconhecimento como o autoentendimento, pelo qual eu me avalio, pelo qual eu me aprofundo, vão me ajudar naquela avaliação que eu faço, para que eu me entenda melhor, para que eu me cuide melhor, para que eu me perceba melhor, para que eu me liberte, porque eu vou ter uma compreensão melhor de mim mesmo. A dificuldade que muitas vezes a gente tem é de se conhecer. E à medida que eu não me conheço, eu vou deixando esses sentimentos aflorarem. E aí, o importante para todos nós é que possamos viver uma vida mais feliz. E viver mais feliz significa que eu vou poder equilibrar esses dois elementos, que na verdade demandam um desequilíbrio emocional. Lembre-se, nossa primeira hipótese, estresse e atitudes estressantes. Segunda hipótese, ansiedade e ações de ansiedade. Não deixe com que elas dominem sua vida, crie circunstâncias desagradáveis para você e que impeça que você possa viver a sua vida de maneira feliz, como você merece e como verdadeiramente você desejaria viver. Então, esse encontro que nós tivemos, ele foi muito importante, porque nós queremos então deixar você ciente que esses aspectos vão me levar. Não significa que mas são fases que antecedem. Lembre-se, depressão, ela é um processo. E esse processo ele pode ser interrompido. Eu não preciso deixá-lo acontecer para que eu pague um preço tão alto e tenha dificuldades com relação àquilo que eu poderia viver de maneira melhor. Nosso objetivo, meu aqui, é fazer com que você viva melhor. Esse é o propósito. Então lembre-se, avalie-se, entenda-se, cuide-se, perceba-se, liberte-se e viva feliz. Um grande abraço.